Vamos lá, direto ao ponto. Liderar uma operação, seja no chão de fábrica ou no corredor de um supermercado lotado, exige uma carga mental absurda, principalmente naquelas crises de última hora. As equipes sempre olham para quem lidera esperando direção, e o peso dessa responsabilidade pode virar uma tempestade de ansiedade bem rápido. Nosso mergulho nesta análise detalhada do método Praticamente vai dissecar justamente como desmontar essa armadilha mental. A ideia é entender a diferença entre estar com o preparo em dia para resolver problemas reais e entrar numa antecipação totalmente improdutiva, que suga energia muito antes do verdadeiro desafio aparecer. Existe uma frase circulando pelo mundo corporativo de que 90% do que a gente pensa que vai dar errado não vai acontecer. E olha, isso funciona de forma excelente como um gatilho para reflexão, mas não como um dado científico absoluto que se joga num treinamento. O caminho mais realista e impactante é entender a preocupação como uma percepção distorcida da mente, combinada com uma antecipação que não gera resultados. Afinal, a preocupação não resolve o problema, ela só antecipa o sofrimento. A preocupação mental sem filtro não muda em absolutamente nada o resultado da operação, ela apenas garante o desgaste emocional da liderança. Nossa rota hoje passa por 5 etapas bem diretas. 1. A ilusão da preocupação. 2. Liderança e contágio emocional. 3. Os padrões do Eneagrama. 4. Separação, fato versus história. E 5. A prática do filtro 3x1. Parte 1. A ilusão da preocupação. Biologicamente falando, a nossa mente é uma máquina de sobrevivência fantástica. A intenção primária dela é sempre proteger. E para fazer isso, ela cria simulações ininterruptas de tudo que pode dar errado. Só que, quando a gente traz isso para o ambiente de trabalho, essas simulações não são validadas pela realidade, ficam rodando em um ciclo sem fim. Sem um filtro bem ajustado, essa tentativa biológica de proteção vira pura ansiedade, desgaste e uma total improdutividade. E a conta dessa preocupação chega rápido na operação real. Não é teoria, é vazamento de recurso na veia. As pessoas começam a sofrer por algo que ainda nem existe. É um gasto de energia gigantesco antes mesmo de tomar qualquer atitude. A consequência direta é a perda de foco naquilo que realmente está sob controle. Entrar nesse loop mental repetitivo destrói a performance diária, gera atrito nos relacionamentos da equipe e deixa a tomada de decisão incrivelmente lenta. Parte 2. Liderança e contágio emocional. É fundamental lembrar do poder do contágio emocional durante, por exemplo, uma crise de falta de mercadoria. Um líder preocupado simplesmente não consegue esconder a atenção. A postura, o tom de voz, tudo ali berra insegurança. E isso trava o time na hora. A equipe passa a apenas reagir ao estresse. Do outro lado, a liderança consciente estabiliza todo o ambiente. Quem lidera com consciência foca no presente, lida com o que é real e troca o pânico por metas operacionais claras e imediatas. Parte 3. Os padrões do Eneagrama. O interessante aqui é notar que a preocupação não tem a mesma cara para todo mundo, mas, no fim das contas, a ansiedade no trabalho costuma brotar de 3 raízes. Ou existe um medo paralisante do que pode acontecer, que pega o centro emocional, ou uma necessidade instintiva de ter controle sobre cada detalhe, ou uma busca sem fim por validação, tentando sempre acertar para o outro. Entender qual é o gatilho principal é o segredo para personalizar a estratégia mental de cada pessoa. Levando isso para a rotina diária, vejamos os 3 primeiros perfis. O perfeccionista é aquele que segura o relatório operacional até o último minuto por causa de uma formatação. O destrave vem de aceitar que feito é melhor que perfeito e ajustar no caminho. Já o perfil prestativo acaba puxando as tarefas dos outros para si, sobrecarregando a própria pauta. A estratégia aqui é priorizar o próprio oxigênio para ajudar melhor a equipe. E o executor, que tem pavor de não bater a meta, não pode deixar esse medo criar uma barreira emocional. Ele precisa focar na construção do processo, não apenas no número final. Avançando para os perfis mais mentais, o analítico é mestre em paralisia por análise. Quer cruzar dados de estoque eternamente antes de pisar no chão de loja. A saída é forçar o movimento tático e lembrar que a clareza vem na ação. O perfil leal é o grande arquiteto de desastres mentais. Vive antecipando falhas de logística que dificilmente acontecem. A cura para ele é substituir o cenário trágico pela lembrança do próprio histórico de resolução de crises. Já o perfil intenso precisa focar fortemente em separar a emoção turbulenta do fato operacional real. Para fechar essa leitura, chegamos nas dinâmicas de evasão e controle de força. O entusiasta foge de gargalos chatos propondo ideias novas o tempo todo, mas fugir não resolve. A estratégia é encarar a dor do problema atual.
O confrontador tenta microgerenciar no grito ao menor sinal de instabilidade. Ele precisa urgente descobrir que dar autonomia e até mostrar certa vulnerabilidade gera times mais fortes. Por fim, o pacificador varre decisões difíceis para debaixo do tapete para evitar atrito, mas a paz real da equipe só vem quando a liderança se posiciona de forma clara. A verdade por trás de todos esses perfis se resume a esta citação clássica do método. A realidade nua e crua é sempre neutra. Uma esteira que parou, um fornecedor que furou o prazo, um indicador que ficou no vermelho. São apenas eventos concretos. A falta de sono, o desespero e a ansiedade surgem 100% da forma narrativa e do peso que a nossa estrutura mental joga por cima desses eventos. Parte 4. A separação entre fato e história. Uma habilidade que vale ouro na gestão de qualquer operação sob pressão é treinar o cérebro todos os dias para diferenciar o que é mensurável do que é pura ficção interpretativa. O fato é só aquilo que uma câmera de segurança poderia gravar. Por exemplo, o gerente não respondeu à mensagem. Ponto final. Qualquer coisa além disso, como pensar, ele está insatisfeito com o meu trabalho ou vou ser mandado embora, é a mente criando uma história movida pelo medo. Cortar esse fio entre o fato neutro e a suposição tóxica é um divisor de águas. Parte 5. A prática do filtro 3x1. É aqui que a gente pega a teoria e converte em ação prática contínua, usando a base do método praticamente. Primeiro, é preciso consciência. Quebrar o automático perguntando se aquilo está rolando no mundo real ou só na cabeça. Depois, a separação entre fato e história. O terceiro passo, o direcionamento. É onde a mágica acontece. Canalizar toda a energia para o que está no próprio controle no momento. Se não dá para controlar, solta. Se dar, age. Aí vem a reprogramação. A chave sai do medroso e se der errado, para a postura resolutiva, se acontecer, eu resolvo. Tudo isso culmina no comportamento prático. Menos tempo ruminando e muito mais presença na execução. Tudo se materializa nesse checklist dinâmico, uma ferramenta de bolso essencial. Quando o caos estoura, o time está no limite e a ansiedade ameaça tomar conta, este filtro 3x1 precisa rodar mentalmente na hora. Pergunta 1. Isso é fato ou é só uma suposição? Pergunta 2. Isso está nas minhas mãos, no meu controle? E a terceira e mais pragmática. Qual é a ação que dá para fazer neste exato segundo? Se não tem nenhuma ação possível para substituir aquele pensamento ansioso por uma meta operacional real, esse pensamento precisa ser descartado sumariamente. Finalizamos nosso aprofundamento por aqui. Fica bastante claro que a maioria absoluta das catástrofes mentais que criamos nunca vai chegar ao chão de fábrica ou aos corredores da empresa. Mas o desgaste da equipe e do líder, esse acontece 100% das vezes se não houver um direcionamento mental consciente. Quem aprende a usar esses filtros e controlar o peso das próprias narrativas, para de sofrer antes da hora e passa a liderar e viver com muito mais intenção. Então, a pergunta provocativa que deixamos no ar para o próximo desafio é: qual ação prática vai substituir a sua ruminação mental hoje?